A Cabana, capítulo 11, parte 2. É sim, Mac levantou os olhos e ela sorriu. Você é uma confusão gloriosa e destrutiva, Mackenzie, mas não está aqui para se arrepender, pelo menos não do modo como entendo o arrependimento. Mackenzie, você não está aqui para ser julgado. Mas, interrompeu ele de novo, achei que você disse que eu vim aqui para o julgamento? Ela permaneceu fresca e plácida, como uma brisa de verão enquanto completava a pergunta dele. Disse, mas você não está em julgamento. Mac respirou fundo, aliviado com as palavras. Você será o juiz. O nó no estômago retornou quando ele percebeu o que ela dissera. Por fim, baixou os olhos para a cadeira que o esperava. O quê? Eu? Fez uma pausa. Não tenho nenhuma capacidade de julgar. Ah, não é verdade? Foi a resposta rápida, agora atingida por um leve sarcasmo. Você já se mostrou bastante capaz, mesmo no pouco tempo que passamos juntos. E além disso, já julgou muitas pessoas durante a vida. Julgou os atos e até mesmo as motivações dos outros, como se soubesse quais eram. Julgou a cor da pele, a língua corporal e o odor pessoal. Julgou histórias e relacionamentos. Até julgou o valor da vida de uma pessoa segundo o seu conceito de beleza. Em todos os sentidos, você é bastante treinado nessa atividade. Mac sentiu a vergonha avermelhando seu rosto. Tinha de admitir que já fizera um bocado de julgamentos, mas não era diferente de mais ninguém. Era? Quem não julga impulsivamente as ações e intenções dos outros. Ao levantar os olhos, viu-a espiando-o com atenção e rapidamente voltou a olhar para baixo. Diga, pediu ela, se é que posso perguntar, qual é o critério pelo qual você baseia seus julgamentos? Mac tentou encará-la, mas descobriu que quando a olhava diretamente, seu pensamento oscilava. Teve de desviar os olhos para a escuridão do canto da sala, esperando recuperar o controle. Nada que pareça fazer muito sentido neste momento, admitiu finalmente, com a voz embargada. Confesso que quando fiz aqueles julgamentos, eu me sentia bastante justificado, mas agora... Claro que se sentia, ela afirmou com uma declaração, como algo rotineiro, sem registrar sequer por um momento a evidente vergonha e perturbação dele. Julgar exige que você se considere superior a quem você julga. Bom, hoje você terá a oportunidade de colocar toda a sua capacidade em uso. Venha, disse ela, dando um tapinha no encosto da cadeira. Quero que se sente aqui, agora. Hesitando, ele foi obedientemente até ela e a cadeira que o esperava. A cada passo parecia ficar menor. Sentou-se com dificuldade na cadeira e sentiu-se infantil, os pés mal tocando o chão. E exatamente o que vou julgar? Perguntou, virando-se para olhá-la. Não o quê? Ela foi para o lado da mesa. Quem? O desconforto de Mac crescia aos saltos e sentar-se numa cadeira solene e grande demais não ajudava. Que direito ele tinha de julgar alguém? Claro, de certa forma, era culpado de julgar praticamente todo mundo que conhecera e muitos desconhecidos. Mac sabia que era totalmente culpado de ser egocêntrico. Como é que ele ousava julgar alguém? Todos os seus julgamentos haviam sido superficiais, baseados na aparência e nos atos, motivados por preconceitos, estados de espírito ou por sua necessidade de sentir-se melhor ou superior. Estava começando a entrar em pânico. Sua imaginação, ela interrompeu seus pensamentos, não vai ajudá-lo muito neste momento. Não brinca, Sherlock, ele pensou ironicamente, mas tudo que saiu de sua boca foi: não posso fazer isso. Sua capacidade de fazer isso ou não ainda não foi determinada, disse ela com um sorriso, e meu nome não é Sherlock. Mac sentiu-se grato pela sala escura que escondia seu embaraço. O silêncio que se seguiu pareceu mantê-lo cativo por muito mais tempo do que os poucos segundos necessários para encontrar a voz e finalmente fazer a pergunta. Então quem devo julgar? Deus. Ela fez uma pausa. E a raça humana? Disse como se isso não tivesse importância especial. As palavras simplesmente rolaram de sua língua, como se fosse um acontecimento cotidiano. Mac ficou aparvalhado. Você só pode estar brincando, exclamou. Por que não? Sem dúvida, há muitas pessoas no seu mundo que você acha que merecem julgamento. Deve haver pelo menos algumas culpadas por boa parte da dor e do sofrimento, não é? Que tal os gananciosos que exploram os pobres do mundo?
Que tal os que promovem as guerras? Que tal os homens que agridem as mulheres, Mackenzie? Que tal os pais que batem nos filhos sem qualquer motivo, além de aplacar seu próprio sofrimento? Eles não merecem julgamento, Mackenzie? Mac percebia a profundidade de sua raiva não resolvida, subir como um jorro de fúria. Afundou na cadeira, tentando manter o equilíbrio abalado por um tiroteio de imagens, mas podia sentir o controle se esvaindo. Seu estômago deu um nó enquanto ele fechava os punhos, com a respiração curta e rápida. E que tal o homem que é um predador de menininhas inocentes? Que tal ele, Mackenzie? Esse homem é culpado? Ele deve ser julgado? Deve, gritou Mac. Deve ser mandado para o inferno. Ele é culpado da sua perda? É. E o pai dele? O homem que deformou o filho até que ele se transformasse num terror. E ele? É, ele também. Até onde devemos voltar, Mackenzie? Esse legado de deformação remonta até Adão? E ele? Mas por que pararmos aqui? E Deus? Deus começou essa coisa toda. Deus deve ser culpado? Mac estava tonto. Não se sentia, de modo algum, um juiz, e sim um réu sendo julgado. A mulher não se aplacava. Não é aí que você está travado, Mackenzie? Não é isso que alimenta a grande tristeza? O fato de não poder confiar em Deus? Sem dúvida, um pai como você pode julgar o pai. De novo, a raiva dele subiu como uma chama gigantesca. Queria golpear alguma coisa, mas ela estava certa e não havia sentido em negar. A mulher prosseguiu. Sua reclamação não é justa, Mackenzie. O fato de Deus ter fracassado com você, ter fracassado com Missy? O fato de, antes da criação, Deus saber que um dia sua Missy seria brutalizada e mesmo assim a ter criado? E depois permitir que aquela alma deturpada a arrancasse de seus braços amorosos quando ele tinha poder para impedir? Deus não deve ser culpado, Mackenzie? Mac olhava para o chão, com uma avalanche de imagens empurrando seus sentimentos em todas as direções. Por fim falou, mais alto do que pretendia, e apontou o dedo diretamente para ela. Sim, a culpa é de Deus. A acusação pairou no ar enquanto o martelo de juiz batia em seu coração. Então, disse ela em tom definitivo, se você pode julgar Deus com tanta facilidade, certamente pode julgar o mundo. Sua voz não expressava a emoção. Você deve escolher 2 de seus filhos para passar a eternidade no novo céu e na nova terra de Deus, mas apenas 2. O quê? Explodiu ele, incrédulo. E você deve escolher 3 filhos para passar a eternidade no inferno. Mac não podia acreditar no que estava ouvindo e começou a entrar em pânico. Mackenzie. Agora a voz dela veio tão calma e maravilhosa quanto na primeira vez que ele a havia escutado. Só estou lhe pedindo para fazer uma coisa que você acredita que Deus faz. Ele conhece todas as pessoas já concebidas e muito mais profundo e claramente do que você jamais conhecerá seus filhos. Ele ama cada um segundo o que conhece do ser desse filho ou dessa filha. Você acredita que ele irá condenar a maioria a uma eternidade de tormento para longe de sua presença e de seu amor, não é verdade? Acho que sim. Simplesmente nunca pensei na coisa desse modo. Ele tropeçava nas palavras, chocado. Simplesmente achei que, de algum modo, Deus poderia fazer isso. Falar sobre o inferno era uma espécie de conversa abstrata e não sobre alguém de quem eu realmente... Mac hesitou. E não sobre alguém de quem eu realmente gostasse. Então você acha que Deus faz isso com facilidade? Mas você não? Andy Mackenzie, quais de seus 5 filhos você condenará ao inferno? Kate é a que está em maior conflito com você agora. Ela o trata mal, ele diz coisas dolorosas. Talvez ela seja a primeira escolha. A mais lógica. Que tal ela? Você é o juiz, Mackenzie, e deve escolher. Não quero ser juiz, disse ele, levantando-se. A mente de Mac disparava. Isso não podia ser real. Como Deus seria capaz de pedir que ele escolhesse entre os próprios filhos? Era absolutamente impossível condenar Kate ou qualquer um dos outros a uma eternidade no inferno simplesmente porque ela havia pecado contra ele. Mesmo que Kate, Josh
John ou Tyler cometessem algum crime hediondo, ele não faria isso. Não podia. Para ele, isso não tinha relação com o desempenho dos filhos. Tinha a ver com seu amor por eles. Não posso fazer isso, disse baixinho. Você deve. Não posso fazer isso, disse mais alto e com veemência. Você deve, repetiu ela, com a voz mais suave. Eu não vou fazer isso, gritou Mac, nervoso a ponto de seu sangue ferver. Você deve, sussurrou ela. Não posso, não vou, gritou ele, e agora as palavras e emoções saíram num jorro. A mulher simplesmente ficou parada, esperando. Por fim, ele a encarou, implorando com os olhos. Eu não posso ir no lugar deles? Se vocês precisam de alguém para torturar por toda a eternidade, eu vou no lugar deles. Pode ser? Eu poderia fazer isso? Caiu aos pés dela, chorando e implorando. Por favor, deixe-me ir no lugar dos meus filhos. Por favor, eu ficaria feliz em... Por favor, estou implorando. Por favor, por favor. Mackenzie, sussurrou a mulher, e suas palavras vieram como um jato de água fria num dia de calor brutal. Suas mãos tocaram gentilmente o rosto dele, enquanto ela o punha de pé. Olhando-o através de lágrimas turvas, ele pôde ver que o sorriso da mulher era radiante. Agora você está falando como Jesus. Você julgou bem, Mackenzie. Estou orgulhosa. Mas eu não julguei nada, disse Mac confuso. Ah, julgou sim. Você julgou que eles são merecedores de amor, mesmo que isso lhe custe tudo. É assim que Jesus ama. Quando Mac ouviu as palavras, pensou em seu novo amigo esperando junto do lago. E agora você conhece o coração de papai, acrescentou ela, que ama todos os filhos com perfeição. No mesmo instante, a imagem de Miss chamejou em sua mente e ele ficou tenso. Sem pensar, sentou-se de novo na cadeira. O que aconteceu, Mackenzie? Perguntou ela. Ele viu que não adiantaria esconder. Entendo o amor de Jesus, mas Deus é outra história. Não acho que os dois sejam iguais de modo nenhum. Você não gostou do tempo que passou com papai? Perguntou ela, surpresa. Não, eu amo o papai. Quem quer que ela seja. Ela é incrível, mas não é nem um pouco como o Deus que eu conheço. Talvez sua ideia de Deus esteja errada. Talvez. Simplesmente não vejo como Deus pudesse amar Missy com perfeição. Então o julgamento continua? Disse ela com tristeza na voz. Isso fez Mac parar, mas apenas por um momento. O que eu deveria pensar? Simplesmente não entendo como Deus poderia amar Missy e deixar que ela passasse por aquele horror. Era uma menininha inocente. Não fez nada para merecer aquilo. Eu sei, Mac prosseguiu. Deus usou-a para me castigar pelo que eu fiz com o meu pai? Isso não é justo. Ela não merecia. Não merecia. Lágrimas escorreram pelo rosto dele. Eu poderia merecer, mas elas não. É esse o seu Deus, Mackenzie. Não é de espantar que você esteja afogado na tristeza. Papai não é assim, Mackenzie. Ele não está castigando você, nem Missy, nem Nan. Isso não foi feito por ele. Mas ele não impediu. Não impediu. Ele não impede um monte de coisas que lhe causam dor. O mundo de vocês está seriamente deturpado. Vocês exigiram a independência e agora têm raiva daquele que os amou o bastante para lhes dar o mundo. Nada é como deveria ser, como o papai deseja que seja ou como será um dia. Neste momento, seu mundo está perdido na escuridão e no caos, e coisas horríveis acontecem com aqueles de quem ele gosta especialmente. Então, por que ele não faz algo a respeito? Ele já fez. Quer dizer, o que Jesus fez? Você não viu os ferimentos em papai também? Não entendi os ferimentos. Como ele pôde, por amor? Ele escolheu o caminho da cruz, onde a misericórdia triunfa sobre a justiça por causa do amor. Você preferiria que ele tivesse escolhido a justiça para todo mundo? Você quer justiça, meritíssimo juiz? Ela sorriu ao dizer isso. Não quero, ele respondeu, baixando a cabeça. Não para mim e não para meus filhos. Ela esperou.
Mas ainda não entendo por que Missy teve de morrer. Ela não teve, Mackenzie. Isso não foi nenhum plano de papai. Papai nunca precisou do mal para realizar seus bons propósitos. Foram vocês, humanos, que abraçaram o mal e papai respondeu com bondade. O que aconteceu com Missy foi trabalho do mal e ninguém no seu mundo está imune a ele. Mas dói demais. Deve haver um modo melhor. Ah, você simplesmente não consegue ver agora. Retorne de sua independência, Mackenzie. Desista de ser juiz de papai e conheça-o como ele é. Então, no meio de sua dor, você poderá abraçar o amor dele em vez de castigá-lo. Com sua percepção egocêntrica de como você acha que o universo deveria ser. Papai se arrastou para dentro de seu mundo para estar com vocês. Para estar com Missy. Mac se levantou da cadeira. Não quero mais ser juiz. Realmente quero confiar em papai. Sem que Mac notasse, a sala se iluminou de novo, enquanto ele se movia ao redor da mesa em direção à cadeira simples onde tudo havia começado. Mas vou precisar de ajuda. Ela se aproximou dele e o abraçou. Agora isso parece o início da viagem para casa, Mackenzie. Parece mesmo. O silêncio da caverna foi subitamente rompido pelo som de risos de criança. Parecia vir de uma das paredes que agora Mac podia ver claramente à medida que a sala continuava a clarear. Enquanto olhava naquela direção, a superfície da pedra foi ficando cada vez mais translúcida e a luz do dia penetrou na caverna. Espantoso, Mac olhou pela névoa e finalmente conseguiu vislumbrar as formas vagas de crianças brincando à distância. O som parece ser dos meus filhos, exclamou perplexo, enquanto ia em direção à parede. A névoa se dividiu, como se alguém tivesse aberto uma cortina, e ele estava inesperadamente olhando para uma campina, na direção do lago. Na sua frente estava o pano de fundo das montanhas nevadas, prefeitas em sua majestade, vestidas com florestas densas. E, aninhada ao pé, a cabana onde ele sabia que papai e Sarayu estariam à sua espera. Um riacho largo surgia bem à sua frente e desaguava no lago junto de campos de flores. Os sons de pássaros estavam em toda parte e o perfume doce do verão pairava intenso no ar. Tudo isso Mac viu, ouviu e cheirou num instante, mas então o seu olhar foi atraído para o grupo brincando perto do lugar onde o rio desaguava no lago, a menos de 50 metros dali. Viu seus filhos, John, Taylor, Josh e Kate. Mas espere, havia mais alguém. Ofegante tentou focalizar melhor. Moveu-se na direção deles, mas foi pressionado contra uma força que não via, como se a parede de pedra ainda estivesse ali à sua frente, invisível. Então ficou claro. Missy. Lá estava ela, chutando a água com os pés descalços. Como se tivesse escutado, Missy se separou do grupo e veio correndo pela trilha que terminava diretamente diante dele. Ah, meu Deus! Missy! Gritou Mac e tentou avançar através do véu que os separava. Para sua consternação, bateu contra a força que não lhe permitia chegar mais perto. Como se algum magnetismo aumentasse em oposição em seu esforço, mandando-o de volta para a sala. Ela não pode ouvi-lo. Mac não se importava. Miss, gritou. Ela estava tão perto. A lembrança que estivera se esforçando tanto para não perder, mas que sentia lentamente se esvair agora, saltou de volta. Procurou algum tipo de maçaneta, como se pudesse abrir alguma coisa e encontrar um modo de chegar à filha, mas não havia nada. Enquanto isso, Missy havia chegado e estava parada bem diante dele. O olhar dela se fixava em algo no meio, maior e obviamente visível para ela, mas não para ele. Finalmente Mac parou de lutar contra o campo de força e virou-se para a mulher. Ela pode me ver? Ela sabe que estou aqui? Perguntou desesperado. Ela sabe que você está aqui, mas não pode vê-lo. Do lado onde se encontra, Missy está olhando para a linda cachoeira e nada mais, porém sabe que você está atrás dela. Cachoeiras, exclamou Mac, rindo sozinho.
Ela adora cachoeiras. Mac se concentrou na filha, tentando memorizar de novo cada detalhe de sua expressão, do cabelo, das mãos. Enquanto ele fazia isso, o rosto de Missy se abriu num sorriso enorme, com as covinhas se destacando. Em câmera lenta, ele pôde ver sua boca falando sem som. Está tudo bem, eu... E ela fez sinais acompanhando as palavras. Te amo. Era demais, e Mac chorou de alegria. Mesmo assim, não conseguia parar de olhá-la, observando-a através de sua cachoeira de lágrimas. Estar tão perto assim era doloroso. Vê-la ali, com aquele jeito tão característico de Missy, ela está realmente bem, não está? Mais do que você imagina. Esta vida é apenas a antessala para uma realidade maior que virá. Ninguém realiza plenamente o próprio potencial no seu mundo. É apenas um preparativo que papai tinha em mente o tempo todo. Posso ir até ela? Talvez só um abraço e um beijo, implorou baixinho. Não, é assim que ela queria. Ela queria assim, mas que ficou confuso. A nossa Missy é uma criança muito sábia. Gosto especialmente dela. Tem certeza de que ela sabe que estou aqui? Sim, tenho certeza, garantiu a mulher. Ela estava muito empolgada, esperando este dia para brincar com os irmãos e a irmã estar perto de você. Ela gostaria que a mãe também estivesse aqui, mas isso terá de esperar outra ocasião. Mac se virou para a mulher. Meus outros filhos estão realmente aqui. Estão e não estão. Só Missy está realmente aqui. Os outros estão sonhando e cada um terá uma vaga lembrança. Alguns com mais detalhes do que outros. Este é um momento muito pacífico de sono para cada um, menos para Kate. Esse sonho não será fácil para ela, mas Missy está totalmente acordada. Mac ficou olhando cada movimento feito por sua preciosa Missy. Ela me perdoou? Perguntou. Perdoou o quê? Eu falhei com ela, sussurrou ele. Seria da natureza dela perdoar se houvesse algo a perdoar, mas não há. Mas eu não impedi que ele a levasse. Ele a levou enquanto não estava prestando atenção. Sua voz ficou no ar. Se você se lembra, você estava salvando seu filho. Só você, em todo o universo, acredita que tem alguma culpa. Missy não acredita nisso. Nem Nan, nem papai. Talvez seja a hora de abandonar essa mentira. E Mackenzie, mesmo que você fosse culpado, o amor dela é muito mais forte do que a sua falha jamais poderia ser. Nesse momento, alguém chamou o nome de Missy e Mac reconheceu a voz. A menina gritou de prazer e começou a correr em direção aos outros. De repente, parou e correu de volta para o pai. Fez o gesto de um grande abraço e, com os olhos fechados, simulou um grande beijo. Detrás da barreira, ele a abraçou também. Por um instante, ela ficou totalmente imóvel, como se soubesse que estava lhe dando um presente. Depois assinou, virou-se e correu para os outros. E então Mac pôde ouvir claramente a voz que havia chamado sua Missy. Era Jesus, brincando no meio de seus filhos. Sem hesitar, Missy pulou no colo dele. Ele girou-a no ar 2 vezes antes de colocá-la de volta no chão. Depois todo mundo riu e saíram procurando pedras lisas para jogar, ricocheteando na superfície do lago. Os sons de exuberante alegria eram uma sinfonia nos ouvidos de Mac, e suas lágrimas correram livremente. De súbito, sem aviso, a água veio rugindo de cima, bem à sua frente, e obliterou toda a visão e as vozes de seus filhos. Instintivamente, ele saltou para trás. Então percebeu que as paredes da caverna haviam se dissolvido ao redor e ele estava numa gruta atrás da cachoeira. Mac sentiu a mão da mulher nos ombros. Acabou? Perguntou ele. Por enquanto, respondeu ela com ternura. Mackenzie, julgar não é destruir, mas consertar as coisas. Mac sorriu. Não estou mais me sentindo travado. Ela o guiou gentilmente para a lateral da cachoeira, até que ele pôde ver de novo Jesus na margem do lago, ainda jogando pedras. Acho que alguém está esperando você. As mãos dela apertaram seus ombros com suavidade, depois ela o soltou e, sem olhar, Mac soube que ela fora embora.
Ele passou cuidadosamente sobre pedras escorregadias e rochas molhadas até encontrar um caminho pela borda da cachoeira. Atravessou a névoa revigorante da água que despencava e retornou à luz do dia. Exausto, mas profundamente realizado, Mac parou e fechou os olhos por um momento, tentando gravar indelevelmente no pensamento os detalhes da presença de Missy, esperando que nos dias futuros pudesse trazer de volta cada momento com ela, cada nuance e cada movimento. E subitamente sentiu muita falta.